Amém, queridos. Que o nosso Deus seja glorificado essa noite de maneira poderosa através de nossas vidas. Amém? Pegue a sua Bíblia, vamos logo fazer a leitura da Santa Palavra. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Vamos ler os 9 primeiros versículos. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, nós faremos a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: sucedeu depois disso, que os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles aos amonitas, vieram para a batalha contra Josafá. Então vieram ali alguns que contaram a Josafá, dizendo: vem ali uma grande multidão contra ti, da além do mar, neste lado da Síria. E eis que eles estavam em Hazazon-Tamar, que é em Gedi. E Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e proclamou um jejum em todo o Judá. E Judá reuniu-se para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades de Judá eles vinham buscar o Senhor. E Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo, e disse: ó Senhor, Deus dos nossos pais, não és tu Deus nos céus, e não dominas tu sobre todos os reinos dos pagãos, e na tua mão não há força e poder, de modo que não há quem te possa resistir? Não és tu, ó nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra de diante do teu povo Israel, e a deste para sempre a semente do teu amigo Abraão? E eles nela habitam e edificam nela um santuário para o teu nome, dizendo: se quando o mal nos sobrevier, com espada, juízo ou peste ou fome, nós nos pusermos de pé diante desta casa e na tua presença, pois o teu nome está nesta casa, e clamarmos a ti em nossa aflição, então tu ouvirás e nos socorrerá. Digam graças a Deus. Pode sentar no seu lugar, me dê a sua atenção. Meus irmãos, existem momentos na nossa vida que as nossas atitudes e aquilo que nós, enquanto líder, podemos fazer é limitado. Todas as vezes que nós tivermos diante de uma situação e tivermos que tomar decisão, nós precisamos perceber esse detalhe: as nossas decisões, elas são limitadas. Nós lemos uma passagem bíblica que Josafá, líder de Israel, estava diante de uma situação que qualquer decisão que ele tomasse ia trazer repercussão negativa. Quantos de nós já vivemos situações que, se nós formos para um lado, a coisa não se resolve; se formos para o outro, também não se resolve; se ficarmos sem fazer nada, também não há solução. Se você nunca passou por isso enquanto líder, eu quero dizer para você que é questão de tempo você passar. E no momento que nós entendermos que as nossas decisões, independente de qual elas sejam ou ela seja, ela não trará as respostas que nós tanto almejamos, o que nós temos que fazer? Ou seja, na hora que tudo que nós fizermos parece que não traz solução, o que temos que fazer? E nós estamos vivendo exatamente esse momento. O Brasil vive esse momento. Uma grande parte acha que é de um jeito, outra de outro,
Uns acreditam que tem que ficar em casa, ou tem que sair, tem que abrir logo, ou tem que fechar. Tem uns que estão ali meio a meio, né? Não abre, mas não abre, fecha, mas não fecha. Cadê o inimigo? É invisível, não sei onde ele está. Ele pode estar aqui. Está amarrado, pastor, mas pode. O que fazer nesses momentos, irmãos? Qual é a atitude certa? Quem é que está com a verdade? Se a pessoa for mais cautelosa, ela é acusada de incrédulo, medroso. Se ela for mais de atitude, eu quero saber, eu vou mesmo e pronto. Aí isso aí é louco, desesperado, religioso. O que fazer nesses momentos? Sabe que essa passagem bíblica que eu estava meditando, cheguei mais cedo na igreja e eu digo, meu Deus, eu preciso de uma palavra que não tem significado de certo ou errado, mas que seja uma palavra que dê direção. E Deus me lembrou dessa passagem bíblica, porque Josafá não sabia o que fazer aqui. Não sabia o que fazer. Só que ele pensou algo, veio uma inspiração de Deus. E quando a inspiração vem de Deus, a resposta vem dele também. Digam amém. Aí, uma das responsabilidades do líder. O líder precisa buscar inspiração divina para agir. E inspiração divina até para não agir. Porque nós vamos ver aqui que Josafá não fez nada, mas fez o certo. O que é não fazer nada e fazer o certo? Se você perceber, os exércitos se reuniram para atacar Israel. Josafá sabia, se nós formos contra eles, morreremos. Se ficarmos, também morreremos. Não tem como fugir, sumir, desaparecer. Nós temos que enfrentar isso. Como? Indo para o embate ou ficando aqui? Cada um na sua casa esperando para ver o que vai acontecer. Até que ele, primeira decisão que ele toma, ele convoca um jejum. Geralmente quando você sabe o que tem que fazer, você recorre pouco a Deus. E um dos sinais, muitas das vezes, que uma pessoa não está recorrendo a Deus porque ela sabe o que tem que fazer é isso: ela não jejua. Você viu que o presidente pediu que fizesse um jejum na nação? Sabe que ele foi o primeiro presidente na história do Brasil que pediu isso para a nação? O primeiro que fez isso na história da nação brasileira. O primeiro. Pastor, o senhor fala da história recente? Não, desde o descobrimento do Brasil. O primeiro líder da nação que pediu um jejum. Vamos jejuar. Tem aquela história, meu irmão, jejua, vamos ver o que Deus vai falar. Josafá pediu logo, vamos jejuar. E o povo jejuou e começou de todos os lugares a vir para participar desse jejum. Só que quando você apresenta a Deus uma situação em jejum, você está dando sinais para Deus de que as tuas forças, o teu poder, a tua liderança naquele momento não tem as respostas, que você não viveu talvez as experiências. Josafá nunca tinha vivido ainda uma experiência daquela, várias nações se reunindo contra Israel para destruir. Até então ele estava sendo um rei abençoado. Até então ele estava sendo um rei que estava realmente buscando fazer as coisas certas. Ele convoca um jejum, o povo começa a jejuar. E ele diz: ó Senhor, Deus dos nossos pais, não és tu, Deus nos céus. Ele começa a
verdadeiramente com aquela nação lembrar que Deus é um Deus dos céus e da terra, que o nosso Deus é um Deus poderoso, o nosso Deus é um Deus que guarda, que abençoa, que não há nada de errado com Deus, que por mais que nós não tenhamos respostas para nossas atitudes e para a nossa vida, mas Ele tem toda a resposta. Então Josafá está buscando ao Senhor, e ele fala algo extremamente poderoso, e é o que eu quero falar com vocês hoje, enquanto líderes da casa de Deus. Olha o versículo 9: se quando o mal nos sobrevier, como espada, juízo ou peste, ele até relaciona espada, juízo ou praga, peste, ou fome, nós nos pusermos de pé diante desta casa, e na tua presença, pois o teu nome está nesta casa, e clamarmos a ti em nossa aflição, então tu ouvirás o nosso e nos socorrerá. O que é que Josafá está dizendo? Se em algum momento na nossa vida, ou espada, ou juízo, ou peste, ou fome, vier sobre nós, sobrevier, tentar nos atingir, aí diz, e nós nos pusermos de pé diante desta casa, e ele reafirma, pois o teu nome está nesta casa. Então Josafá está conclamando que a congregação se reunisse com um propósito de ficar de pé diante de Deus para buscar socorro dele. O que é ficar de pé diante de Deus para buscar socorro dele? Repita comigo, é adorá-lo. Você vai ver no decorrer da história que a única coisa que Josafá fez foi ficar de pé diante do Senhor para pedir socorro. E ele fez isso através da adoração. E o que é adoração? Adoração, preste atenção, você que é líder, por favor, em nome de Jesus, e nunca esqueça dessas três coisas que definem a adoração. Adoração é uma rendição total, confiança absoluta e busca desesperada. Repita comigo, adoração é rendição total, confiança absoluta. Antes de eu falar o terceiro ponto, por que rendição total e confiança absoluta? Todas as vezes que você vê na Bíblia atitude de adoração, tem a ver com alguém que se rendeu totalmente. Não é adoração, não é ter um momento devocional. Adorador não vive 30 minutos adorando. Rendição total. A Bíblia diz que o nosso culto, antes de mais nada, é uma oferta de sacrifício santo, agradável a Deus. É total, é rendição total, confiança absoluta. Você vai ver Abraão subindo ao monte para, a Bíblia diz, ele disse, vamos adorar o Senhor, eu e o menino, adoraremos e voltaremos. Ele tinha confiança total, através da adoração, porque quem adora confia totalmente. Eu e o menino subiremos e desceremos. Ele tinha confiança total. Hebreus diz que ele cria que Deus era poderoso para ressuscitar o filho dele. Confiança total, todo adorador confia totalmente em Deus. Josafá se transformou no adorador e depositou em Deus a confiança para ele vencer todos os exércitos inimigos. Busca desesperada. Irmãos, ninguém sabe o que é isso.
Só verdadeiro adorador. Você vai ver Jesus falando no capítulo 4 de João para uma mulher que ia todo dia buscar água no tanque de Jacó. Ela sabia onde tinha água, ela sabia como retirar água, e ela vivia uma vida aparentemente de adoração, mas não era. O próprio Jesus disse para ela: olha, vocês adoram quem vocês não conhecem, nós adoramos quem nós conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Se tu beberes da água que eu tenho para dar, nunca mais tu terás sede. Ela disse: dai-me dessa água. Onde é que ela está? Tu não tens a vasilha, a corda para tirar essa água desse poço. Ela disse: olha, os nossos pais dizem que aqui é o lugar da adoração, os judeus dizem que é lá. Jesus disse: nem aqui nem lá, porque chegará um dia, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Sabe que essa palavra em espírito e em verdade significa? O original dessa palavra é arricar, que significa busca desesperada por aquele que vive. Chegou essa época que os verdadeiros adoradores buscarão desesperadamente por aquele que vive, como quem quer água, como quem tem necessidade de água, como quem está com sede e não tem, e é capaz de fazer de tudo para saciar. Adoração é muito mais que fazer um momento devocional, ou em casa ou no templo. Chega para a adoração, e a pessoa entende que a adoração é quando os irmãos ficam em pé no seu lugar e vão começar a cantar. Não, isso é louvor. Digo amém. Adoração tem a ver com expressão, porque simbolicamente é revelada por essa entrega, por essa, entrega total, por essa confiança absoluta, por essa busca desesperada. Você vai ver aqui eles buscando ao Senhor, se colocando de pé e buscando ao Senhor, e existia uma palavra que eles tinham que falar. Você vai ver no capítulo 20, que os levitas e os filhos dos coatitas, versículo 19, e dos filhos do coraitas, levantaram-se para louvarem ao Senhor Deus de Israel em alta voz. Quando eu digo uma busca desesperada, irmãos, não é aquela coisa. Tem pessoas que acham que a adoração é uma expressão que depende do perfil emocional das pessoas que estão adorando. Todo adorador tem uma expressão desesperada na adoração. Todo adorador clama a plenos pulmões. Todo adorador se expressa de maneira literalmente desesperada, apaixonada. Eles louvavam em alta voz, e eles se levantaram cedo pela manhã e saíram para o deserto de Tecoa. E enquanto saíam, Josafá pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, habitantes de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, assim estareis seguros. Crede nos vossos profetas e prosperareis. E quando ele tinha consultado o povo, indicou cantores para o Senhor, que louvariam a beleza da santidade, enquanto saíam adiante do exército, e para dizer: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E eles começaram a cantar, e aquela canção foi tão poderosa, porque ela não era uma canção, ela era uma adoração. Ela não era uma canção simples. Literalmente eles estavam ali
numa rendição total, numa entrega e confiança, melhor dizendo, absoluta. Você vai ver que eles estavam diante de um exército poderoso do outro lado. Era muita confiança. Se eles não confiassem totalmente no Senhor, literalmente aquele ali era o último dia de vida deles. Eles não estavam com uma arma na mão. A única confiança deles era porque não existia arma para vencer aquele exército, somente a adoração. Porque a adoração, irmãos, ela faz Deus se manifestar. A adoração faz Deus socorrer. A adoração faz Deus responder. A adoração traz solução, resposta. Digam glória a Deus. A adoração faz o inimigo se confundir. A adoração, muitas das vezes, ela é exatamente uma expressão de confiança em Deus, que requer de nós muito menos decisão a tomar. Josafá não está tomando decisão nenhuma como comandante do exército de Israel. Ele não pediu que ninguém pegasse espada, pega aquilo, corre para cá, para ali, porque ele sabia que nada daquilo adiantaria. Só tinha uma coisa a ser feita, era não fazer nada. Só tinha uma coisa a ser feita, era adorar a Deus. Era dizer: Senhor, só o Senhor pode trazer uma resposta. Só o Senhor tem a solução. Se nós formos para um lado, não é solução. Se formos para outro, não é solução. Se ficarmos aqui, não é solução. Ou seja, não há solução em nada que fizermos. Só uma solução, e ela tem que vir do Senhor. Por isso eles se puseram a adorar. Você vai ver isso na igreja. Você vai ver a igreja se reunindo para buscar a presença do Senhor, e Deus operando coisas extraordinárias, livramentos poderosos. Você vai ver nessa passagem bíblica que nós lemos, capítulo 20, que enquanto a Bíblia diz, versículo de número 14: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel. O Espírito de Deus se manifestou na vida dele. O filho de Zacarias, o filho de Benaía, o filho de Jeiel, o filho de Matanias, um levita dos filhos de Asaf. E ele disse: ouvi todo Judá, e vós, habitantes de Jerusalém, e tu, rei Josafá, assim diz o Senhor a vós: não temais, nem vos amedronteis em razão desta grande multidão, porque a batalha não é vossa, mas de Deus. Digo amém. A batalha não é vossa, mas de Deus. O problema é que nós achamos que tudo está no nosso comando. E a vida, você que é líder, se ainda você não passou por isso, pode esperar que você vai passar. Eu já passei várias vezes. Eu já passei por situações que eu dizia: Senhor, ou o Senhor faz alguma coisa, ou acabou. Nenhuma e nem duas. Ou o Senhor faz alguma coisa, ou já era. Sabe que não há palavras justificativas. Não adianta, porque tem pessoas que elas acham que a oração delas é o argumento que elas vão usar para convencer a Deus de alguma coisa. Aqui não é oração, não é nada. Não foi oração, não foi nada, foi adoração. Geralmente achamos que a nossa oração, bem feita, bem falada, com uma boa oratória, ela é poderosa e vai fazer Deus se mover. Para com isso. Se você nunca chegou no momento que você se ajoelha e não tem nada para falar,
porque não tem exatamente o argumento que possa convencer a Deus ou justificar o teu pedido para Ele. Existem momentos na nossa vida que não adianta. A Bíblia diz: clama a mim a plenos pulmões, não te detenhas. A oração, ela é uma chave poderosa na vida do líder. A oração é uma chave grandiosa na vida do líder. Mas a adoração, ela é algo, biblicamente falando, irmãos, tão poderoso, que a Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores. Em nenhum momento a Bíblia diz que Deus procura os que oram. Os que oram procuram a Deus, mas os que adoram, Deus procura eles. Digam glória a Deus. E um adorador é aquele que ele pode ter certeza, Deus vai procurar intervir. Como Deus falou naquele momento de adoração, daquela reunião que eles estavam de pé adorando a Deus, o Espírito do Senhor falou através desse homem aqui, dizendo: olha, não fiquem amedrontados. A Bíblia diz que Josafá estava com medo. Josafá estava com medo. Capítulo 20, versículo 13. Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. Temeu. Mas já no versículo de número 15: não temais, nem vos amedronteis em razão desta grande multidão, porque a batalha não é vossa, mas de Deus. Aí é Deus procurando intervir. Aí é Deus manifestando respostas. Qual resposta? Quem poderia imaginar? Josafá jamais poderia imaginar que a resposta de Deus naquele dia seria confundir o exército inimigo ao ponto deles se autodestruírem. Quem imaginaria isso? O nosso problema às vezes é que nós somos extremamente limitados. Nós criamos respostas na nossa mente e vamos atrás delas. Nós criamos caminhos para Deus. Senhor, vem por aqui. Nós criamos as estratégias para que Deus venha agir. E quando as nossas estratégias e os caminhos que nós criamos, Deus não está nem um pouco preocupado em nos responder por eles, parece que Deus não está presente, parece que Deus não está se manifestando, parece que a minha oração não está tão forte como deveria. Eu acho que eu tenho que orar mais forte, eu vou orar mais. E a pessoa ora mais e não vem resposta, e ora mais porque ela não entende que o que Deus quer naquele momento é uma rendição total, uma confiança absoluta. Digam glória a Deus. O que Deus quer é uma entrega, que literalmente você diga: Senhor, se não for o Senhor nesse momento, eu não tenho como vencer, não tenho como superar, não tenho como levantar minha cabeça, não tenho como continuar essa caminhada e o projeto do Senhor para a minha vida. É muito delicado isso, porque muitos acabam confundindo a adoração com uma negligência. Ou seja, eu não tenho que fazer nada, só Deus pode fazer tudo. Não, eu estou falando naquele momento da vida que você verdadeiramente sabe que se você tomar alguma atitude, não vai resolver, não vai haver e não vai se manifestar a resposta, porque são momentos que aparentemente não tem respostas. Josafá vinha servindo a Deus, de repente reis se reuniram para destruí-lo. O exército de Israel não aguentaria um dia de batalha contra aqueles exércitos.
Se Josafá ficasse, morreria. Se saísse para a batalha, morreria. Se rendesse, morreria. Fazer o quê? Ele reconheceu: eu não tenho o que fazer, e tudo o que eu fizer não proporcionará a resposta positiva. Então ele se rendeu totalmente. Mandou todo mundo jejuar. Vamos jejuar, não tem o que fazer, vamos jejuar. De verdade, vieram em todos os lugares. Confiança absoluta. Vamos confiar absolutamente em Deus. E a ordem de Deus é: vocês vão para essa batalha que não é de vocês, que é minha, sem levantar uma espada. Josafá, vamos fazer o que Deus está mandando. Ninguém levanta espada nenhuma. E foram lutar contra o exército poderosíssimo, sem levar espada. Isso é confiança absoluta. Se Deus não fizer, todo mundo morre. Confiança absoluta. E eles foram confiando absolutamente em Deus, totalmente, sem nenhuma reserva. E a Bíblia diz que Deus deu a resposta, porque a batalha era do Senhor. Sabe que existem batalhas que são do Senhor, irmãos. Existem batalhas que são do Senhor, e Ele quer se fazer Deus poderoso na nossa vida. Eu sempre, já uma vez em Belém, quando o juiz mandou fechar o tempo que eu era pastor, 21 dias, os irmãos se dispersaram. Eu já conhecia um pouco de célula, mas não estava, eu tinha 22 células, eu acho, na igreja, e reunia umas 400 pessoas na época. Aquele povo se dispersou, tinha congregação. Eu fiquei sem saber o que fazer. Eu tinha 27 anos, 28, fiquei olhando para aquela situação. O que é que eu vou fazer? O juiz mandou na igreja o oficial de justiça. Ele chegou lá e disse: pastor, vou falar uma coisa para o senhor. A ordem é que eu coloque tudo que está aí dentro para fora. Eu digo: tudo bem, eu vou colocando. Eu ia colocar tudo para fora. Estava eu e meu auxiliar. Depois eu vejo o que eu faço. Mas eu não vou fazer isso não, pastor. Mas eu vou lacrar aqui. E infelizmente foi dada a ordem. E sabe que chega um momento que você não tem o que fazer. Fazer o quê? Primeiro, segundo, terceiro. Mas eu falei uma coisa lá para os irmãos: irmãos, quando Deus nos der a vitória, eu vou soltar fogos aqui na frente. Vai ser o sinal para vocês virem para o culto. Mais ou menos 21, 22 dias depois, Deus nos deu a vitória. Às vezes eu acordava de manhã assim, eu já andava com o celular assim, ó. Eu ficava andando na rua com o celular aqui no... Não tinha ninguém no celular. Sabe aquela ansiedade de querer receber uma ligação? Olha, o tempo vai abrir. Eu já andava com o celular aqui a ver se tocava, de um lado para o outro. Quando eu ia orar, meu irmão, eu sei o que é a oração de Ana. Só o gemido, abre a boca e não fala nada. A Bíblia diz que Ana abria a boca e não saiu uma palavra da boca dela. Eu só fazia assim, de joelho. Amém. E deitava. No outro dia de manhã, uma angústia de morte. O dia todo, ter que ir trabalhar. E aquele pensamento: Deus responde. Até que um dia de manhã eu acordei com uma alegria no coração. Eu disse para ela: hoje Deus vai dar uma resposta. Sabe o que aconteceu, irmãos? Olhe só esse testemunho, eu vou encerrar. No dia, uns 2, 3 dias antes, o dono do prédio, era um problema na justiça grande que ele tinha, mas ele era o dono do prédio. Ele disse: pastor, onde é que o senhor mora? Eu vou lhe levar na sua casa.
E eu estava numa briga jurídica com ele, grande. E ele dizia: o senhor está me devendo 70 mil reais, porque essa foi a sentença do juiz, fechar o prédio e ainda ter que indenizar ele 70 mil reais. O senhor tinha quanto, pastor, no bolso? Nem R$1. Mas continuava brigando. Eu vou lhe levar na sua casa. Eu digo: vamos lá. No meio do caminho, Deus falou comigo: esse homem vai, ele quer saber onde tu mora para mandar te matar. Depois eu fui saber a história dele. Ele veio fugido do Ceará, entrou nesse prédio, invadiu e através de uso capião conseguiu o prédio para ele. E eu disse para ele o seguinte: bom, se eu levar ele lá em casa vai ser complicado. O que foi que eu fiz? Eu digo: me deixa aqui na esquina. Tinha muita gente. Ele: onde você mora? Não, me deixa aqui na esquina que eu vou andando por aqui, não é preciso você me levar. Não, onde é? Eu abri a porta do carro e desci. Ele ficou me olhando assim, rindo para mim. O rosto dele era cheio de marca de corte. Galvão. Até hoje eu me lembro. Meu Deus do céu. 2 dias depois, eu me acordei com uma alegria no coração, dizendo: Deus vai me dar a resposta hoje. E ele me ligou umas 8h30, 9 da manhã, dizendo: pastor, o senhor está onde? Eu digo: estou na minha casa. O senhor vem para Marambaia agora? Eu digo: vou. Eu ia visitar alguns irmãos lá, ou a congregação, e se eu quero falar com o senhor. Eu digo: tudo bem. Eu digo: Deus, se esse homem, eu já estou numa situação tão difícil, que se ele falar alguma coisa, eu vou me embolar com ele, vai ser eu ou ele. E eu fui para a reunião com ele. Cheguei lá, ele me olhou: pastor, sente aí. Ele estava assim meio quebrantado. Se o senhor for hoje, se eu for lhe vender esse prédio hoje, quanto o senhor me dá nesse prédio? Irmãos, a propriedade lá tinha 2.000 metros quadrados de terreno, um conjunto de classe média em Belém. O galpão, 700 metros quadrados, maior que esse aqui. Uma propriedade muito grande, valia no mínimo 12 milhões. No mínimo. Eu disse para ele: para hoje? Ele falou: 36 mil. Ele me olhou assim, e eu digo: agora ele vai me matar, né? Mas o senhor está me devendo 70 já. Não, Galvão, é o seguinte: 36 mil de 3 vezes. Ele começou a chorar. Aí eu olhei assim para ele: está com raiva de mim, né? O senhor está me ofendendo. Deixa eu te falar uma coisa, pastor. O senhor é homem de Deus. Aí eu olhei assim para ele: quando eu fui lhe levar na sua casa, a minha vontade era marcar a sua casa para mandar lhe matar. Quando eu voltei, ele falou: venha aqui comigo. Eu fui lá atrás, que ele morava atrás do galpão. Eu vi o carro dele retorcido. Ele tinha um Uno retorcido. Eu digo: esse é teu carro? Ele disse: é. Voltando da sua casa, eu subi o viaduto da Cidade Nova para sair para Belém. Eu rodei, e uma voz dizia: não toca nele, não toca nele. Eu saí daquele carro, tirado pelos bombeiros, me tremendo. E eu fiquei assombrado 24 horas. E de ontem para hoje, eu ouvi uma voz que dizia para mim o seguinte: vende o prédio para ele. 36 mil de 3 vezes. Pastor, o senhor tem esse cheque para me dar hoje? Eu digo: não tenho, mas consigo agora. Pastor Josué, preciso de 3 cheques. E corre aqui e pega. A Marta: meu Deus,
Toma, que Deus ajude vocês. Eu corri e estava fechando o banco. E tinha aqui naquele dia, mandei fazer o contrato. E corre para cá, para ali. Cheguei lá e está fechando o banco. Nós entramos no banco. E quando nós íamos entrar no banco, ele ia depositar o cheque para garantir tudo. O capeta quis pegar ele. Ele falava assim: não vou, não tenho que fazer isso. Eu não posso fazer isso. Eu digo: Galvão, faz, Galvão. Galvão, Deus mandou, Galvão. Galvão, faz. E o gerente: vai depositar ou não vai? Ele ficou assim, se tremendo. Ele suava. E eu aqui, capeta do inferno, sai daqui. E ele depositou o cheque. Quando ele depositou, eu peguei a chave. Peguei a chave e fui para a igreja. Cheguei na igreja, no templo, fogos. Pá! E tinha na frente da igreja, do templo, tinha um pessoal um ponto de táxi. Pensa nos taxistas fofoqueiros. Eles passaram, eu ganhei vários deles para Jesus, só eles ouvindo eu pregar do outro lado. Mas eles falavam mal de mim: esse pastor aí, um de não, esse rapaz é trabalhador. Não, esse rapaz chegou aqui um dia desse, olha como já está aí. Aquela história toda. Nesse dia que a gente soltou os fogos, meu irmão, que eles perguntaram: pastor, o que foi? Ele falou: pastor, conseguiu? Eu digo: graças a Deus. Eles fizeram a fofoca, né? O pastor conseguiu. Ele saiu falando, já falou para o outro. Os irmãos começaram a chegar no culto, e não foi um culto, foi só um momento de adoração, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Tem coisas que é Deus. Fique em pé no seu lugar. Tem batalha que é dele. E olha, meu irmão, pastor, e esse Galvão está por onde? Não sei. Não sei. Agora, quando Deus quer, Ele não pede não, Ele manda. E pode ser o maior endemoninhado. A Bíblia diz: agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Ninguém. Pode ser o Satanás, vai ter que obedecer. Não tem quem resista a Ele. A mim, a minha palavra, agora a Ele não. E quando esse Deus fala, quando esse Deus age, irmãos, pode ter certeza, é o momento da vitória. E eu quero declarar vitória na tua vida. Pastor, estou numa situação que eu não sei o que eu faço. Você está no melhor momento para que Deus se manifeste. É só você adorar. É só você se expressar em adoração. Lembra dos 3 pontos que eu falei? Hein? Quem é que lembra? Fala aí. Já esqueceram? Hein? O quê? Entrega. Rendição total, confiança absoluta e busca. Não é busca assim, Senhor. Não. É busca desesperada. A Bíblia diz que Israel clamava a Deus, pedindo um libertador. Sabe que o original bíblico, lá em Êxodo, diz que Faraó ouvia gemidos nas madrugadas do povo de Israel. E a história diz que ele perguntava: mas o que é isso? Esse povo clama por um libertador. Esse povo, a Bíblia diz, e Deus ouviu o clamor de Israel e enviou um libertador. Deus ouviu o clamor. O que aquele povo poderia fazer? Nada. Não havia força neles. E quando eles clamaram, quando eles adoraram, Deus enviou um libertador. Porque Deus, a Bíblia diz, procura verdadeiros adoradores.